Sim. Eu sou o professor Bairros e hoje nós vamos falar sobre o divisor de águas. Análise do divisor de tensão usando a lei de Ohm. Se fosse feito um concurso para a eleição dos 10 circuitos mais importantes na eletrônica, o divisor de tensão estaria entre eles. Por isso, resolvemos iniciar os tutoriais com exemplos da análise de circuitos usando a lei de Ohm com o divisor de tensão. Se você não conhece a teoria sobre análise de circuitos usando a lei de Ohm, dê uma olhadinha no link na descrição do vídeo. Apesar de simples, o divisor de tensão é muito usado na eletrônica. O circuito do divisor de tensão é mostrado a seguir. Para que a análise não fique muito teórica, vamos colocar valores nos componentes. Mas o importante é a forma de analisar e poderá ser usada em circuitos com componentes com outros valores. A função do divisor de tensão é dividir a tensão da fonte. Assim, na saída do circuito, você poderá ter uma tensão menor do que a tensão da fonte. Vamos chamar a tensão da fonte de tensão de entrada, Vin, in de input, que significa entrada em inglês. A tensão de saída do divisor é a tensão sobre a resistência conectada ao negativo da fonte. Para deixar o circuito mais claro, vamos substituir a interligação do negativo da fonte, que é comum à fonte, a resistência R2 e a saída do circuito, por um símbolo de terra. Usar o símbolo de terra como interligação comum diminui o número de linhas de interligações no diagrama, deixando o diagrama mais claro. Esta aplicação do símbolo de terra não significa que o sinal de terra está conectado fisicamente à terra, através de um condutor, como nas instalações elétricas. Para indicar no diagrama de eletrônica uma ligação ao terra, você deve usar um símbolo de aterramento. Em eletrônica, o símbolo de terra é normalmente usado para indicar uma interligação comum com o polo negativo da fonte, mas também pode ser usado para indicar uma interligação com o polo positivo, mas isso não é muito comum. O símbolo com a bolinha é um símbolo de conexão, que indica uma interligação no diagrama. Assim, você pode interligar dois pontos de um diagrama, mesmo estando em páginas diferentes. A conexão com a identificação de tensão de saída, Vout, out em inglês é saída, conecta a saída do divisor de tensão a outros pontos do circuito. Agora que você entende bem o diagrama com os símbolos de terra e o símbolo de conexão, vamos à análise. Sob o ponto de vista elétrico, nesta análise, a nossa tarefa é determinar a tensão sobre a resistência R2. Então, poderíamos enunciar o nosso exercício como: determine a tensão sobre a resistência R2 no circuito da figura. O circuito é composto por uma fonte de tensão V1 de 100 volts, a resistência R1 de 80 ohm e a resistência R2 de 20 ohm. Vamos usar o método da lei de Ohm para analisar este circuito. Neste método, o primeiro passo consiste em reduzir o circuito a uma fonte e uma resistência equivalente. Neste caso, a resistência equivalente a todo o circuito em paralelo com a fonte é composto por somente duas resistências, R1 e R2.
Observando o circuito, você pode notar que R1 e R2 estão em série. A resistência equivalente da associação série é muito fácil. É igual à soma dos valores das resistências. Resistência equivalente é igual a R1 mais R2. Substituindo os valores, resistência equivalente é igual a 80 ohm mais 20 ohm. 80 mais 20 é 100. A resistência equivalente é igual a 100 ohm. O circuito reduzido fica com a fonte V1 de 100 volts e a resistência equivalente recém-calculada, RE, de 100 ohm. A corrente total pode ser determinada aplicando a lei de Ohm na resistência equivalente RE. A equação da corrente na lei de Ohm é igual a tensão dividida pela resistência. A tensão sobre a resistência RE é igual à tensão da fonte, já que RE e a fonte estão em paralelo. Substituindo os valores, a tensão é igual a 100 volts e a resistência é igual a 100 ohm. Dividindo 100 por 100, o resultado é 1. A corrente total é igual a 1 ampere. Agora, vamos ao segundo passo, distribuir a corrente total no circuito anterior. Neste caso, o circuito anterior já é o circuito inicial. Vamos desenhar a corrente total e colocar o valor de 1 ampere. Agora, podemos determinar facilmente a tensão na resistência R2, aplicando a lei de Ohm nesta resistência. Na lei de Ohm, a tensão é igual à corrente multiplicada pela resistência. Neste caso, a resistência é igual a R2. A resistência é R2. A corrente é igual à corrente total. Relembrando, em uma associação em série, a corrente é a mesma em todos os componentes. Neste caso, a corrente é igual à corrente total. Substituindo os valores, tensão sobre a resistência R2 é igual a 1 ampere multiplicada por 20 ohm. 1 vezes 20 é igual a 20. A tensão sobre a resistência R2 é 20 volts. Como a tensão de saída está em paralelo com R2, a tensão de saída do divisor de tensão é igual a 20 volts. Assim, chegamos à solução do exercício. A tensão de saída do divisor de tensão, neste caso, é 20 volts. Agora, quando você encontrar um circuito divisor de tensão, não terá dificuldade em analisá-lo. Existe uma forma de expressar a equação do divisor sem usar a lei de Ohm. Este será um assunto para outro tutorial. Fique atento ao canal do Professor Bairros. Se você gostou, dê um like e inscreva-se no canal. Você não tem site? Tem sim, é bairrospd.com. Lá você encontra o artigo em PDF. Veja o link na descrição. E muito mais assuntos sobre eletrônica. Este foi um trabalho desenvolvido pelo professor Roberto Bairros. Obrigado.